Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Mauro Tavares, eu estou aqui trabalhando em produção, em série, olha só quantas peças aqui, todas iguais, a mesma técnica, tudo padronizado. Mas para compartilhar com vocês essa parte aqui do processo, que é a aplicação da resina. Tá aqui a resina VR, que você encontra lá na Madeira Arte Companhia, que é uma loja daqui de Sorocaba. Mas se você é de outra região do Brasil, não se preocupe, eu vou deixar o link da loja online para você aqui embaixo. Lá na descrição do vídeo eu tenho a lista de materiais completa e mais informações também a respeito da loja. Então a técnica que eu fiz aqui são efeitos de madeira e na parte superior eu fiz a técnica de marchetaria quadriculada. Tem outros vídeos aqui no canal ensinando essa técnica, eu dou dicas interessantes para a tinta não vazar por baixo da fita e também para a tinta não descascar na hora de retirar a fita crepe. Assistam esse vídeo até o final que tem muita dica legal para vocês, que vai agregar muito aí no dia a dia e no trabalho. Se você dá aula, é uma técnica a mais para o seu portfólio, né? Se você trabalha com pintura, até mesmo uma pintura imobiliária, com certeza vai agregar aqui alguma coisa para o seu trabalho e para o seu dia a dia. Essa resina aqui também ela tem o pigmento, né, para você tingir e fazer outros trabalhos. Eu vou dar também uma dica para você nesse vídeo aqui de como pigmentar para fazer outros tipos de trabalho com a resina. O objetivo aqui é encorajar você a trabalhar com a resina. Então de repente você tem um pouco de receio de trabalhar com esse produto porque ele é relativamente caro. Né? Imagina que você tem todo um trabalho pronto, e aí você aplica a resina e dá algo errado, você vai perder, além do seu trabalho que você já fez, você vai perder também a resina. Mas o que pode dar errado? O que pode dar errado é um problema de mistura, o que pode dar errado também é uma mesa inclinada ou muito pó no ambiente que vai deixar a peça suja. Mas todos esses problemas é muito simples de evitar. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar aí os truquezinhos, que é bem fácil, tenho certeza que você vai tirar de letra. Agora, trabalhar com resina é muito bom, é prazeroso. Você agrega valor às suas peças, né, e agrega também durabilidade. Principalmente se for uma bandeja, né? Além de bonita, ela vai ficar mais resistente. Esse é o kit, eu tenho 500 gramas de resina e 250 gramas de catalisador. Isso significa que a proporção é 2:1 de catalisador. Então neste caso aqui, por exemplo, eu vou usar aproximadamente 110 ml de resina. Eu vou misturar um pouquinho mais, né, mais ou menos 120 ml para sobrar e eu não ter que misturar mais no meio do processo. E para fracionar você pode usar uma balança de precisão, colocar a proporção 2:1, ou você pode usar também um copinho medidor. Agora, se você não tem a balança de precisão, não tem o copinho medidor, não se preocupe que eu vou te ensinar aqui como fazer um copinho medidor. Você vai pegar um recipiente e vai colocar uma fita crepe, vai pegar um outro recipiente, ó. Esse recipiente aqui não tem medida, tá vendo? Não é um copinho medidor, pode ser um copinho de café. Então eu vou encher ele até a boca de água e vou adicionar aqui. Esse aqui tem aproximadamente 37, 38 ml, isso não importa. Eu vou encher ele até a boca, vou virar aqui dentro e aí faço a primeira marcação com a caneta. Esse copo aqui precisa estar numa superfície nivelada. Aí eu tenho aqui a primeira marcação. Coloco a água de novo até a boca, coloco mais um. Aí eu tenho a segunda medida, marco aqui no segundo risco. E aí adiciono mais um, coloco aqui e marco o terceiro, ok? Então eu vou esvaziar isso aqui e vou secar bem, porque a resina não pode ter contato com água, com umidade, inclusive a peça ela tem que estar bem sequinha, tá? Para você fazer a aplicação da resina. E aí você vai colocar 2 partes de resina e depois uma parte de catalisador. É só misturar bem, seguir as instruções e bora aplicar a resina. Esse é o kit de resina, eu tenho aqui. Então eu tenho aqui uma parte, 2 partes, 3 partes. Então vamos colocar 2 de resina e uma de catalisador. Eu estou fazendo dessa forma aqui para vocês não criarem obstáculo, né, que são coisas que a gente encontra em casa. Se eu faço essa medida aqui com uma balança de precisão, as pessoas vão falar assim, mas eu não tenho balança de precisão. Então vamos colocar aqui, ó, a resina. Ela tem um batoque, tá vendo? Que vem aqui na boca do frasco. E aí eu vou adicionar aqui então 2 partes de resina. Ó, já bateu aqui a primeira medida. E agora vamos fazer aqui até a segunda marcação. Pronto. E agora eu vou colocar aqui, adicionar o catalisador. Ó, tem o batoque aqui na boca do frasco. O catalisador a gente coloca até a terceira marcação aqui, ó. E agora é só misturar bem, conforme pede o fabricante, para a gente fazer a aplicação. Aqui eu já misturei bem a resina, se vocês observarem dá um monte de bolhas, mas ela já não está mais turva. Agora eu vou deixar descansando aqui um pouquinho e fazer a aplicação para vocês verem sobre essas tampas. Ó, misturada a resina, já descansou o tempo suficiente, separei aqui as caixinhas e agora eu vou fazer então aqui a aplicação. O ideal é vocês forrarem a mesa com plástico, eu gosto sempre de colocar dessa forma assim, ó, suspensa. Porque dependendo da peça, mesmo que escorra, né, vai ficar uma gota aqui e eu consigo limpar depois com mais facilidade. Neste caso aqui eu não posso deixar escorrer porque já está aqui pintado as bordas. Mas mesmo assim eu coloco dessa forma aqui. Superfície bem nivelada, é legal vocês colocarem o nível. Neste caso aqui, como eu não tenho nível aqui, eu vou observar a peça e ver se não há desnível.
É fácil descobrir quando há desnível porque a resina ela começa a ir mais para um lado. Eu vou trazer mais perto aqui para vocês verem melhor. Então agora é só aplicar aqui a resina, vou virar aqui um pouquinho mais para vocês verem. Ó, limpo aqui para não ficar escorrendo. E aí vai espalhando com palitinho. Veja que já não tem bolha. Se surgir uma eventual bolha, é só tirar com fonte de calor. Pode ser com isqueiro ou com soprador térmico. Aí vai puxando aqui até a quina. Não precisa ter pressa, ela não tem odor forte. É só espalhando aqui que ela se autonivela. E agora é muito importante fazer um monitoramento aqui da peça. Neste caso aqui, para ver se não está em caída. Porque se estiver declinada, ela vai ficar um lado mais alto que o outro e pode até escorrer e estragar o trabalho. Se preferir também, ó, pode pegar assim com a mão. Mas aí precisa ter um pouquinho mais de prática para fazer isso. E vai espalhando aqui, ó. Se for uma quantidade maior do que a superfície comporta, ela vai transbordar. E se for uma quantidade menor, normalmente ela retrai nos cantos. Essa quantidade, por exemplo, é uma quantidade inferior ao que a peça necessita. Então eu vou precisar completar aqui. Veja que está uma camada bem fininha. Então eu espalho na área toda. E agora eu vou completar aqui, adicionando um pouco mais de resina. Ó, adiciona aqui em cima. E ela vai se nivelar aqui, uniformizar a aplicação. Vou colocar um pouquinho mais. É uma dica que eu dou para vocês, forre a mesa com plástico, tá? Porque ela normalmente não gruda nos plásticos. E aqui também vocês podem colocar assim, ó, um frasco um pouco mais alto, né? Um outro que seja compatível, e coloque uma placa de vidro aqui em cima. Essa placa de vidro possibilita o monitoramento, você consegue ver através do vidro, e também evita que caia poeira aqui. 3 dessas peças eu fiz a aplicação da cola para transfer sobre o stencil e em seguida apliquei o transfer metálico, que é esse detalhe que vocês estão vendo aí no centro da peça. Eu levei a peça para uma outra mesa que já está com plástico forrado para guardar a cura de 24 horas ao toque. E aqui sobrou resina, então normalmente eu faço uma quantidade para sobrar, porque se faltar eu vou ter problema, eu tenho que acrescentar mais depois. Essa resina aqui ela pode ser pigmentada também. Os pigmentos vocês encontram também lá na Madeira Arte Companhia. E ela pigmentada, vocês podem fazer esse tipo de trabalho aqui. Ó. Dá para colocar sobre o MDF, né, para ficar vitrificado e colorido, como vocês podem ver aqui. E a gente sempre tem alguma coisa para colar em casa. Então tem aqui essa faca que descolou do cabo. Eu vou fazer uma colagem aqui. Então dá para usar o produto para outras finalidades. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês para fazerem esse tipo de trabalho aqui. Então quando eu pinto essa caixinha aqui para essa técnica, eu aplico 2 demãos de base para artesanato na parte de baixo. A base que eu uso é uma base especial, base acrílica para artesanato, que vocês encontram lá na Madeira Arte Companhia. Ela é uma tinta branca desenvolvida para receber pintura, receber outras tintas e qualquer outro tipo de tinta você pode pintar em cima dela. Verniz vitral, tinta óleo, tinta PVA, pode aplicar em cima dela que não dá bolha, não descasca, né, não dá reação química. Neste caso aqui 2 demãos. Depois trabalho com a pátina com ocre e pátina com terra queimada. Então assistam outros vídeos aí do canal para vocês aprenderem a fazer isso daqui. E na parte superior da peça, onde eu faço os trabalhos com fita crepe para imitar marchetaria, eu recomendo no mínimo 3 demãos de base para artesanato. Okay? 3 demãos de base, aí você pode fazer o trabalho tranquilo, pode trabalhar com fita crepe que não descasca na hora de retirar. Tudo bem? Para fazer essas peças aqui, ó, eu separo, eu faço primeiro a parte de baixo, depois a parte de cima, para facilitar a produção. Então eu já fiz em quantidade, já fiz por exemplo mais de 70 caixas como essa daqui, com essa técnica. Só que eu fiz o efeito madeira marfim. É a mesma técnica de aplicação, porém muda a cor. Tá? Madeira marfim eu faço uma pátina com ocre, posteriormente uma pátina com tinta marfim. Aqui eu faço ocre e depois o terra queimada. Para fazer essa pátina aqui, você vai pegar a tinta ocre, normalmente eu ensino a passar ela com pincel, do centro para fora, para não sujar aqui a lateral e o fundo. E depois vem com esponja, passando e deixando esse risquinho. Eu faço para cima, dá um pouco mais de trabalho do que fazer assim, mas eu acho que fica mais bonito, agrega mais valor fazer para cima. Tá? Se você quiser fazer nesse sentido aqui, também pode. Depois vou para o segundo lado, passa com pincel e passa a esponja. Mas quando você tem que fazer em produção, você já sabe o que você quer, você já domina aqui o tempo de secagem da tinta, né, o time, né, do trabalho, então você consegue fazer direto. Você vai molhar a esponja com tinta e vai passar aqui em seguida. Pode colocar um pouquinho de diluente na tinta que vai facilitar muito o seu trabalho. Tá? Tem os diluentes próprios também lá na loja Madeira Arte Companhia. Então faz com ocre em todas as peças, depois vem fazendo com terra queimada, que é uma mistura de ocre com cereja. Vai fazer a mesma coisa, molha a esponja na tinta e passa direto.
volta a esponjada se for preciso, e aí vai ficar um trabalho impecável. Evita sujar o fundo, ok? E o fundo também, ó, não passa em base aqui no fundo e não passa aqui. Tá? Se você pintar aqui com base, o que acontece? Você tem que ficar cuidando, não pode colocar, não pode apoiar em lugar nenhum, não pode sujar porque já está pintado com base. E é um trabalho desnecessário. Então o acabamento aqui do fundo e o acabamento interno é a última coisa que eu faço. Tá? Normalmente eu aplico verniz aqui para depois pintar por dentro e pintar o fundo. Porque aí se eu sujar aqui eu consigo limpar com um paninho úmido em seguida ou até mesmo com o dedo. A pintura interna e a pintura de fundo, eu tenho um vídeo explicando sobre isso aí no canal também, tá? Você pode dar uma vasculhada, porque você vai encontrar bastante coisa legal que vai agregar aí no trabalho de vocês. Então eu pintei aqui com essa cor, é um creme, é uma mistura de ocre com a base acrílica, que eu tenho essa cor aqui. Então eu passo a primeira demão e na primeira demão eu coloco 20% de verniz acrílico, tá? Pode ser o brilhante ou pode ser o fosco. Coloca 20% de verniz e aplica na peça. Aí dá uma lixadinha, se for preciso, com uma lixa 220, e depois passa a segunda demão. E na segunda demão você pode colocar aí aproximadamente 60% de verniz. Aí a tinta vai se tornar translúcida, com menos cobertura. Porém, você já tem uma demão da mesma cor embaixo, então vai fechar, vai ficar perfeito. Então aplica, uniformiza, passa os cantinhos primeiro, tem vídeo no canal ensinando, tá? Não deixe de assistir. E depois uniformiza a aplicação, isso pode ser feito com rolinho também. E aí para arrematar aqui, tá? Você não vai precisar verniz, porque a tinta já está com uma característica com bastante capacidade de impermeabilização, então não precisa passar verniz. E aí você pode fazer depois a chuva americana aqui. Você vai pegar a tinta diluída com água e vai respingar aqui com um pincel de cerdas, aquele de cabo amarelo. A dica é para vocês respingarem, fazer um respingado bem fininho, bonito, padronizado, profissional. Você vai diluir a tinta primeiro com água, vai pegar com pincel seco, se ele estiver úmido, seca bem com um papel toalha, coloca só a ponta do pincel na tinta diluída e vai respingando. Experimenta primeiro, fora, nem sobre um papel, e depois vem respingando aqui, que ele vai ficar padronizado, vai ficar bem pequenininho. Se você colocar a tinta e misturar com o próprio pincel e fizer isso aqui, ele vai dar uns pingos maiores assim e vai ficar uma coisa assim indesejável, tá bom? Então aí é uma dica importante, tá? Que são truques que a gente aprende sozinho, porém se vocês fizerem aula, se vocês assistirem vídeos com bastante atenção, vocês já vão dar 2 passos, né, além, ok? Então tá aqui a peça, é só guardar a cura da resina, eu vou aplicar um verniz acrílico aqui do lado e depois encaixar, colocar na embalagem e mandar para o cliente. Eu agradeço por ter assistido até aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo.